estamos de volta aqui no estúdio. Nosso tema hoje é aparelho ortodôntico. Por isso eu estou com o dentista Dr. Saulo Borges, ortodontista e professor do curso de especialização de ortodontia da ABO de Divinópolis. É isso mesmo? Isso. A primeira pergunta é: qual a função do aparelho ortodôntico? Bem, a função básica do aparelho ortodôntico é fazer a correção das arcadas dentárias, colocar os dentes na posição e permitir que os pacientes tenham um sorriso bonito, né, uma boa mastigação e que também facilite a higienização. Então, basicamente, é proporcionar aos pacientes uma boa oclusão. E esses aparelhos novos, o tempo que a pessoa fica com o aparelho ainda é o mesmo do aparelho antigo? Não, hoje em dia a tendência da ortodontia é cada vez mais fazer com que o tratamento seja mais rápido e mais dinâmico. Tá? Nós temos hoje aparelhos que nós chamamos de aparelhos autoligáveis, que é aquela borrachinha que a gente coloca no aparelho, né? E aquele amarrilho, aquele elastique que a gente coloca para estar fixando. Aquele elastique, ele provoca um atrito. Quando nós vamos fazer a movimentação dentária, aquilo tem um atrito com o aparelho. E esse atrito, ele fica em mais ou menos 40% da força, é perdida com atrito. Ou seja, se a gente coloca 100 gramas de força num dente, na realidade apenas 60 são transmitidas para o dente. 40 é perdido. E com esses aparelhos novos, que são aparelhos autoligáveis, não é mais usado o amarrilho e nem o elastique no dente. Então, é um aparelho que ele tem um baixo grau de fricção, um baixo grau de atrito. Então, assim, tem muita tecnologia nova, muita coisa nova surgindo, tá? E a gente está sempre, como a gente é professor, como a gente está sempre dando aula, então a gente está sempre usando essas tecnologias novas. E tem alguma contraindicação? Qual é a idade certa para esse tipo de aparelho? Bem, a gente considera que a ortodontia, muitas vezes a criança ela não precisa do aparelho, mas ela precisa de um acompanhamento do ortodontista. Às vezes a gente não vai estar colocando o aparelho na boca da criança, mas é necessário fazer um acompanhamento para quando chegar a hora correta, o tempo de tratamento ele seja o mais curto possível, porque o objetivo que nós temos hoje, como eu te disse, é realmente estar encurtando o tempo de tratamento, né? Então, às vezes a criança começa cedo, mas ela vai usar o aparelho por um tempo mais curto, tá? E quanto à idade, às vezes tem pessoas de mais idade que acham que não poderiam estar colocando o aparelho. O que a gente analisa muito é a situação periodontal do paciente, do periodonto, da gengiva, da higienização do paciente. Quer dizer, se for um paciente jovem que não tem uma boa higienização, não cuida bem dos dentes, tem problemas periodontais mais graves, muitas vezes a gente contraindica, ou às vezes procura melhorar essa situação bucal do paciente. Já se é um paciente adulto, que tem uma boa escovação, tem uma saúde bucal boa, escova bem os dentes e tem um periodonto saudável, nada contraindica para que esse paciente de mais idade coloque aparelho. E quais são os cuidados de quem usa o aparelho para manter os dentes saudáveis? São os mesmos de quem não usa? A questão da escovação do fio dental? Basicamente, os cuidados básicos têm que continuar sendo tomados, é lógico, com mais afinco. O paciente ele tem que escovar mais, ele tem que perder mais tempo na frente do espelho, olhando como que ele está escovando, tá? Ele tem que procurar o dentista, a gente aconselha estar procurando o dentista aí a cada 3 meses para estar fazendo uma revisão. Tá? Então, assim, os cuidados realmente o paciente que usa um aparelho, porque eu costumo dizer que é a mesma coisa você pegar uma mesa limpa e depois você coloca várias coisas em cima dessa mesa e você tem que fazer limpeza dessa mesa. Quer dizer, é muito mais difícil. O bracket, o aparelho, ele dificulta muito a higienização. Então, realmente ele dificulta. Mas o paciente, ele realmente tem que cuidar mais da higienização, mas também é uma função do profissional, do dentista, do ortodontista, estar acompanhando essa higienização e está sempre orientando o paciente quanto a essa parte de higienização, porque isso é muito importante. Essas escovas diferentes que a gente vê para quem usa aparelho, elas realmente funcionam? Elas têm um diferencial? Tem. O que acontece é que existem escovas, tá? Existem passa-fios, tá? Para ajudar a passar o fio dental. Nós temos escovas interdentais, tá? Nós temos escovas ortodônticas, que são escovas próprias, tá? Com as cerdas em formato de V, para facilitar a higienização, tá? Então, quer dizer, existe uma série de apetrechos, tá? Que a gente pode estar lançando mão para estar facilitando o paciente, para que ele realmente tenha uma boa higienização e quando ele tirar o aparelho, ele não ficar com os dentes todos
manchados, porque muitas vezes não é o aparelho que vai provocar uma cárie ou uma mancha no dente, é a má higienização do paciente. Hoje só não tem um sorriso bonito quem não quer, né, Saulo? Tem solução para tudo, né? Com certeza. Eu quero agradecer a sua presença e no próximo programa nós vamos falar sobre o relatório de Apgar. Não perca o nosso próximo encontro. Valeu, Juliana, e agora tem mais intervalo e na volta a inauguração do Gringos em Arcos. Não saia daí.